Bem, pessoal, vamos começar a nossa aula de geradores elétricos. É uma aula muito prática, útil e com muitas aplicações. Então, gerador elétrico, ele é basicamente uma pilha. O que tem uma pilha? Né? O símbolo de uma pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Este seria o símbolo de um gerador elétrico ideal. Então, o que vai acontecer com um gerador elétrico ideal? A minha ideia é que toda a energia dessa pilha venha para mim. Então, a energia que essa pilha vai ter, então só para a gente captar aqui bem legal, é o seguinte, ó, ele tem uma energia, essa energia se chama força eletromotriz. Muito bem. Para um gerador conhecido como um gerador ideal, o que deveria acontecer? Deveria acontecer o seguinte, toda a energia desse cara, então aqui ó, o polo do gerador vai ser o polo A e o polo B. A minha ideia é que toda essa energia eu possa utilizar. Então a diferença de potencial UAB, que é o que vai sair dos polos do meu gerador, se o gerador for ideal, toda a energia dessa força eletromotriz vem para mim. Então, olha só que interessante. Esse é um gerador ideal. Acontece isso na verdade? Não acontece isso na verdade. Na verdade, a gente tem uma perda de energia. Então, como é que é um gerador real? Um gerador real, você vai ter uma perda de energia. Então, se você vai ter uma perda de energia, a gente dá como justificativa a resistência do material que é formado o gerador. Então, como símbolo dessa resistência, nós colocamos uma resistência interna, não importa o lado, tá? Tanto faz como tanto fez. E a gente vai ter aqui os polos do gerador, polo A, polo B. Nós sabemos que essa é a força eletromotriz FEM do meu gerador. E ele vai ter o que a gente chama de resistência interna. Qual que é a função dessa resistência interna? Dissipar energia. Então, basicamente vai acontecer o seguinte, olha só. O que vai sair para mim nos polos desse gerador, que eu vou chamar de UAB, não mais para o gerador real, eu vou ter a minha força eletromotriz. Terei a força eletromotriz, só que eu vou perder uma parte dessa energia. E como chama a energia que eu perco com relação à resistência? Ué, para a gente achar o U de uma resistência, a gente não usava U igual a R vezes I? Então, essa energia que eu vou perder vai ser dada pelo valor da resistência interna vezes a corrente elétrica que passa por ela. Então, isto é um gerador real, isto é um gerador, desculpa, um gerador ideal, e isso aqui é um gerador real. Professor, como que fica a corrente aqui? Para nós entendermos a corrente, a gente tem que saber que o polo maior é o polo positivo, o polo menor é o negativo, e o sentido da corrente é sempre sai do positivo e entra pelo negativo. Então, o sentido da corrente sai do positivo e entra pelo negativo. Essa é a corrente elétrica I. Muito bem. Agora eu vou pegar essa relação do gerador real e vou fazer um gráfico dessa relação aqui. Um gráfico como assim? Então vamos lá. Vou fazer um gráfico de U por I. O que a gente vai perceber? O maior valor do U vai existir quando o I for zero. Olha. Se eu substituir aqui o I por zero, quanto que vai valer o U? O U vai ter o mesmo valor do E. À medida em que você vai tendo corrente, você vai diminuindo o valor do U. E é uma corrente de
pela relação, uma equação de primeiro grau. E é uma equação de que jeito? É uma equação decrescente. É uma equação não, vai dar uma reta decrescente. O valor que aparecer aqui é o valor da força eletromotriz, aqui na pontinha. E aqui embaixo é um valor quando U for zero. Nós percebemos na vez passada que quando você tinha um resistor e eu colocava sobre a mesma diferença de potencial, por exemplo, A com A, não tinha diferença. E quem que é essa diferença? É o U. O U aqui é zero. O nome disso aqui era curto-circuito. Não sei se vocês lembram, tá na aula passada. Qualquer coisa voltem para lá. Então, essa corrente aqui embaixo vai ser chamada de máxima corrente ou corrente de curto-circuito. Um outro detalhe que esse gráfico vai me fornecer é o seguinte, ele tem uma inclinação. A tangente desse gráfico vai me dar resistência interna. Então, ó, a tangente do ângulo θ é numericamente igual à resistência interna. Vou fazer agora um exemplo para vocês. Olha só. Exemplo. Tem nesse exemplo um gráfico de U dado em volts e uma corrente dada em amperes. E no texto, vamos supor nesse exemplo, eu tenho aqui 12, aqui 0 e aqui 4. Primeira pergunta, item A. Trata-se de um gerador ou de um receptor? Ou de um resistor? Bom, isto é um gerador. Professor, como é que seria o gráfico de um resistor? Para a gente lembrar, o resistor era U igual a R vezes I, não é? Então, resistor, olha, uma grandeza diretamente proporcional passa pela origem, no gráfico de U por I. Esse é o resistor. Quando a gente fala de um gerador, é um gráfico de U por I, uma reta decrescente. Item B. Qual o valor da força eletromotriz? Para eu descobrir o valor da força eletromotriz, eu olho para cá. Então, a força eletromotriz vai ser quanto? 12 volts. Item C. Qual é o valor da corrente de curto-circuito? Corrente de curto-circuito, eu olho para cá. Então, o valor da corrente de curto-circuito vai ser 4 amperes. E ele pode perguntar no item D assim, qual o valor da resistência interna? Para acharmos a resistência interna, o que eu vou fazer? Vou fazer a tangente, ou seja, isso sobre isso. Isso é o quê? Essa distância aqui, essa diferença sobre essa. Então, veja, de 12 para 0, eu tenho 12, certo? Então, ó, 12. Quanto que eu tenho de cateto adjacente, né? 4. 12 dividido por 4, 3. 3 o quê? 3 ohms. Combinado? Bem, agora, quando a gente está trabalhando com gerador, então vamos lá. Gerador. Vou falar de associação. Então, gerador em série e gerador em paralelo. Opa. Em paralelo. Todo mundo aqui já reparou, por exemplo, quando você tem um controle de televisão, de internet, de TV a cabo, enfim, qualquer coisa assim, tem internet. Vocês têm duas pilhas que a gente coloca às vezes, não é isso? Então, por que acontece esse tipo de situação? Então, vamos lá, vou explicar para você. Gerador em série, eu vou usar quando eu preciso de mais voltagem do que uma pilha só pode me fornecer. Então, ó, nós temos esse o símbolo de um gerador, e eu vou colocar esse gerador em série com outro gerador. Quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui agora. Esse é o valor da força eletromotriz. Esse é o valor da outra força eletromotriz. Aqui é a resistência interna. E aqui é a resistência interna. Se eu quiser transformar isso tudo num único gerador, eu vou precisar de um gerador que tenha o E,
que a gente chama de equivalente, e a resistência interna equivalente também. Um outro detalhe é que você está percebendo sobre os polos, é que o polo positivo de uma liga no negativo da outra. Isso é um gerador em série. Quando está em série, tem uma pilha, por exemplo, de 1,5 volt, o que vai acontecer quando eu coloco duas pilhas? Você soma a voltagem. Então, em série, você deverá somar os valores do E. Nesse caso, E mais E. Então, quanto que deu aqui? A força eletromotriz equivalente ficou igual a 2 Es. E a resistência? Bom, a resistência equivalente, você pensa em resistência em série. E o que eu faço quando as resistências estão em série? Você soma. Então, se eu somar a resistência interna equivalente, fica igual a 2Rs. Então, dessa forma, a gente conseguiu achar o valor do gerador em série. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um gerador de 2 volts e aqui é 0,2 ohms. Eu vou fazer ele em série com outros dois geradores. Então nós temos 3 geradores em série aqui. Então aqui, ó, 2 volts, 2 volts, 0,2 ohms, 0,2 ohms. Quanto que vai dar o E equivalente? Bom, como eles estão em série, é só somar 2 mais 2 mais 2. Isso dá quanto? 6 volts. E a resistência interna equivalente? A resistência interna equivalente vai ser igual a 0,2 mais 0,2 mais 0,2, que vai dar 0,6. Então ficou 0,6 ohms. E em paralelo, o que acontece em paralelo? Bom, o gerador em paralelo, ele fica assim, ó. Então eu coloco um gerador, então tá aqui, e uma resistência interna. Depois um outro gerador aqui, por exemplo. Então nós temos aqui o valor do E e o valor do R no interno. Vou chamar aqui de R1 e R2. Obrigatoriamente, se tiverem em paralelo, ó, o E1 vai ser igual ao E2. Se não for, vai ser um receptor, e aí a gente fala na próxima aula. Então vou chamar todo mundo aqui de E. O E equivalente em paralelo mantém o E total. O que vai mudar é a resistência interna em paralelo equivalente. Como é que eu faço isso? Como elas são iguais, eu vou pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que ela apareceu. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho (24 volts) e aqui 2 ohms. Vou colocar ele em paralelo com outro gerador igualzinho. Quanto é que vai dar a força eletromotriz equivalente? Bom, ela se mantém, então fica 24 volts. E a resistência interna? A resistência interna, eu pego o valor dela e divido pelo número de vezes que ela apareceu. Ficou 1 ohm. Pronto. É assim que a gente faz. Tem outro detalhe também. Um outro detalhe é que a gente pode ter a relação da potência de um gerador. Então, se eu quiser calcular a potência de um gerador, vamos lá. Então, para calcularmos a potência,
eu vou lembrar vocês das relações que nós tínhamos com a resistência, que fica mais fácil. Então, a potência era I vezes U. A potência era igual a U quadrado sobre R. E a potência era igual a R vezes I ao quadrado. Então eu tenho um gerador. Vamos lembrar de novo do gerador. Aqui é a resistência interna. E aqui é a força eletromotriz. Sendo que aqui é o polo positivo e o polo negativo. Sentido da corrente. O sentido da corrente é esse. Sai do positivo, entra no negativo. Certo? Nós sabemos que quando passa pela resistência interna, você perde energia. Então você vai ter aqui o que a gente chama de potência dissipada. Qual que é a minha vantagem? O que eu quero com o gerador? Eu quero que ele me forneça uma energia. Então isso aqui é o que ele vai me fornecer. Certo? Então se ele vai me fornecer essa energia, então aqui ó, ele me fornece e isto aqui, essa parte aqui é o que ele gera. Então há uma potência gerada. Então há uma geração de energia. Então ele vai gerar energia. Vamos lá. A equação que a gente tem é U é igual a E menos R vezes I. Como é que eu faço para aparecer uma potência aqui? Para aparecer uma potência, no caso do U, eu lembro dessa equação. Então basta eu multiplicar por I. Só que se eu fiz isso de um lado, eu tenho que fazer por todos os lados. Então quem é quem agora? Agora a gente sabe que isto aqui é o nome da potência. Fornecida. Isso aqui, potência gerada. E isso aqui é potência dissipada. Pronto. Desta maneira, às vezes o pessoal fala assim, professor, o que mais aparece nisso? Às vezes aparece uma coisa chamada rendimento. Então, o que é o rendimento? O rendimento de um gerador ele é dado por uma letrinha chamada eta, que é essa aqui, ó. Parece um N, né? Então, é o quanto que o gerador conseguiu te fornecer. Então, é a potência fornecida sobre a potência que ele gera. É lógico. Então, quanto que é a potência que ele fornece para mim? U vezes I. E quanto que é a potência que ele gera? E vezes I. Dá para cancelar, não dá o I? Então, basicamente, o rendimento pode ser calculado como U sobre E. Então vamos fazer um exemplo, vai. Eu viro para você e falo assim. Aí eu falo assim, imagina que você tem aqui um gerador e esse gerador tem 9 volts, tá bom? Ele tem uma força eletromotriz de 9 volts e eu quero saber a seguinte coisa. Item A, vamos lá. Item A. Qual é a diferença de potencial que esse gerador te fornece entre os polos A e B? Aí você fala, fácil. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer assim, ó. Diferença de potencial AB é UR meninhos. Aí, vamos lá. Quem que é o E? Aí o E vai ser igual a 9 menos o R, que vale 1, vezes a corrente, que vale 0,2. Fazendo essas contas, você vai descobrir que o UAB vai ser igual a 9 menos 0,2, que vai dar 8,8 volts.
Perfeito. Aí o item B. Ele chega no item B e fala assim, muito bem. Quero saber qual que vai ser a potência que esse gerador vai gerar, né? Qual a potência gerada por ele? A potência gerada por ele é E vezes I. Quanto que vai ser o valor do E? 9. O valor do I? 0,2. Então a potência gerada vai ser igual a 1,8 watts. Aí eu posso querer saber o seguinte, qual vai ser a potência fornecida? Ele vai fornecer uma potência? Vai. E a potência fornecida por ele vai ser U vezes I. Quem é a potência fornecida? Potência fornecida, U vale 8,8 vezes o I, que vale 0,2. 8,8 vezes 0,2, isso vai ficar igual a 1,76 watts. Perfeito. Falta agora a potência dissipada, porque ele vai perder essa potência. Você pode pensar na potência dissipada de duas formas. Então, ó, primeira forma, forma fácil. Primeira forma. Então, como é que eu posso fazer? Ué, eu sei que o gerador dessa equação aqui, ó, U igual a E menos R vezes I, se a gente multiplicar todo mundo por I, a gente vai ter o quê? A potência que ele fornece, a potência gerada, menos a potência dissipada. Então, veja, ele ficou com quanto? Ele forneceu 1,76, só que ele gerou 1,8. Portanto, quanto que teve que ser a potência dissipada? Potência dissipada teve que ser igual a 0,04 watts. Mas, caso ele pergunte de uma maneira direta, como que eu posso chegar nessa conclusão? Essa conclusão se chega assim, olha que bacana. A potência dissipada vai estar relacionado com esta partezinha aqui do RI quadrado. Então, ó, R vezes I quadrado. Quem que é a resistência interna? A resistência interna é de 1 ohms. O I, 0,2. Só que a gente tem que deixar ele ao quadrado. Daqui a potência dissipada ficou igual a 0,04 watts. E essa a resposta final. Exemplo de gerador. Esse aqui a gente fez. Vamos lá. Pelo gráfico, isto daqui é o valor da força eletromotriz. Esse daqui é o valor da corrente de curto-circuito. Então ele quer saber a força eletromotriz e a resistência interna. Então a força eletromotriz pelo exercício já deu 12 volts e a resistência interna é dada pela tangente do ângulo θ. Então eu tenho 12 dividido por 4, que vai dar 3 ohms. Então ficou 12 e 3, alternativa D. Próxima questão. Nessa questão, ele quer saber a força eletromotriz e a resistência interna. Como é que eu faço isso? Então, venho por esse ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto, a gente tem o valor do U e tem o valor do I. E eu vou pegar um outro ponto que eu tenho o valor do U e do I. Acho que é aqui. Então, vamos lá. Primeiro, valor da resistência interna. O valor da resistência interna eu vou fazer pela tangente. De 5 para 4 é 1. De 2 para 4 é 2. Certo? Ó, 5 para 4 e de 2 para 4. Isso vai ficar 0,5 ohms. Agora ele quer saber o valor do E. Você vai escolher qualquer uma dos pontos aqui. Eu vou escolher esse ponto aqui. Então, o que eu sei para um gerador? U igual a E menos R vezes I. Quanto que vale esse U aqui nesse caso? Vale 5. Eu quero saber o valor do E. O R vale meio. E a corrente elétrica aqui nesse caso vai valer 2. 2 vezes meio dá 1. Então o E vai ser igual a 5 mais 1, que dá 6 volts. Outro exemplo. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto é de 12 volts. Circuito aberto quer dizer o quê? É quando você não tem corrente passando por ele. Portanto, ele está te dando o valor do E. Então aqui, ó, o valor do E vale 12 volts. Quando são colocados em curto-circuito, então ele vai dar para a gente a corrente de curto-circuito. Vai ser igual a 5 amperes. Nessas condições ele quer saber a resistência interna. O que eu faço? Eu faço um gráfico. Então, ó, U
por I. I dado em amperes, 1 em volts. Então a gente tem aqui 12 e tem aqui o 5. Como é que eu faço para achar a resistência interna? A resistência interna eu divido 12 por 5. 12 por 5 vai ficar 2,4 ohms. Alternativa A. Próxima questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está dizendo que o gerador tem 30 volts, deu a resistência interna e deu um circuito aqui. Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 5. Então, bem da verdade, ele quer saber a corrente elétrica total, porque veja, esse aqui é o polo positivo, esse aqui é o polo negativo. A corrente vai passar para cá, aqui ela vai se dividir, depois ela torna-se a corrente normal. Certo? Esse é o polo A pode descer para cá. Esse aqui é o polo B e o polo B pode vir para cá, certo? Certo. O que a gente sabe? Que o U do gerador é o UAB. Vai ser igual ao U dessa somatória de resistências. Essa aqui, ó. Então eu vou fazer a resistência equivalente primeiro disso. Tá bom? Então como é que a gente faz a resistência equivalente? Primeiramente, a gente lembra que esses dois estão em paralelo. Como é que a gente faz a resistência em paralelo se eles são iguais? Você pega o valor e divide pelo número de vezes que eles aparecem. Isso deu 4,5 ohms. Agora eu vou fazer como ficou o circuito com isto. Então o circuito ficou assim, ó. Eu tenho aqui a resistência interna do gerador, 0,5 ohms. Eu tenho aqui o valor de 30 volts. Ele desce, vem para cá. Esse aqui é o valor de quanto? 4,5 ohms. E aqui nós temos a outra resistência de 5 ohms. Vamos continuar. Esses dois carinhas aqui estão em série. O que eu tenho que fazer para achar a resistência equivalente deles? A resistência equivalente em série deles vai ser a soma. 5 mais 4,5. 5 mais 4,5 dá quanto? 9,5 ohms. Então agora ficamos assim, ó. Prestem atenção. Nosso circuito ficou aqui uma resistência, a força eletromotriz e a resistência equivalente. Então essa resistência equivalente aqui, que deu 9,5 ohms, esse E vale 30 volts e a resistência interna vale 0,5. Como a gente viu que os U's são iguais, o U do gerador é igual ao U da resistência equivalente. Quem é o U do gerador? U é igual a E menos R vezes I. E o da resistência? R vezes I. Certo? Olha que legal. Eu vou mostrar para vocês uma forma rápida de fazer a conta, mas eu vou deduzir aqui. Vou jogar esse R para o outro lado. Então ficou que o E vai ser igual R I mais R I. Posso pôr o I em evidência, não posso? Então ficou R mais R vezes I. Desta maneira, a gente pode deduzir uma coisa chamada equação de Pouillet. O I vai ser igual a E sobre a somatória dos R's. Resistência interna mais a resistência equivalente. Vamos calcular agora o I? Agora que você já sabe disso, você pode fazer isso direto. O I vai ser igual a 30 sobre meio mais 9,5. 30 sobre 10 que dá 3 amperes. Alternativa D. E agora a gente vai para as questões. Um gerador elétrico ligado a uma lâmpada com resistência de 20 ohms. A intensidade da corrente. Então vamos fazer aqui o circuito, né? Então só para a gente sacar. Então tem um gerador elétrico. Esse gerador tem uma resistência interna. E aqui vai ter uma lâmpada. Aí ele fala que a lâmpada tem 20 ohms. Ele diz que
a corrente é I e as DDPs entre os terminais da lâmpada. A DDP entre os terminais da lâmpada vale 120 volts. Então ele está me dando U. O UAB vale 120 volts. Então vou chamar aqui de polo A, vou chamar aqui de polo B. Sabe qual que é a pergunta dele do item A? Qual vai ser a diferença de potencial nos terminais do gerador? Ué, nos terminais do gerador também não é AB? Então item A. A diferença de potencial da resistência é igual à diferença de potencial do gerador. Que vai dar quanto? 120 volts. Item B. Sendo o rendimento do gerador 80%, então ele está me falando o quê? Que o N vale 80%, 0,8. Ele quer saber a força eletromotriz antes de mais nada. Então, força eletromotriz é o E. Então, como é que eu faço para descobrir o E? Bom, daqui a gente lembra que é o quanto que saiu pelo total que eu gerei. Então, esse rendimento ficou 0,8 vai ser igual a 120 dividido por E. O E está dividindo e vai passar multiplicando. Então ficou que o E vezes 0,8 é igual a 120. Isso vai dar que o E vai ser igual a 120 sobre 0,8. É a mesma coisa que 1.200 sobre 8. Eu posso dividir por 4 em cima e embaixo. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, vamos lá, dividir por 4 aqui vai ficar 300. Se eu dividir aqui vai ficar 2. Quanto que deu o E? O E 150 volts. Agora ele também quer saber o valor da resistência interna. A resistência interna a gente calcula assim, ó, U igual a E menos R vezes I. Então quem que era o U? 120 é igual a 150 menos o R, que eu não sei quanto é que vale, e o I. Opa, preciso achar o I. Como é que eu faço para achar esse I? Eu venho para o gerador e o resistor, chego no resistor e falo assim, ah, eu sei a corrente. O I é U sobre R. Então o U vai ser 120, o R vai ser 20. Isso deu 6. Então R vezes 6. Passar o R vezes 6 para o outro lado, a gente tem que R vezes 6 vai ser igual a 150 menos 120. R vezes 6 vai ser igual a 30. Daqui, quanto é que dá resistência interna? Resistência interna ficou igual a 5 ohms. Última questão. A última questão fala de um peixe elétrico da Amazônia chamado poraquê. E a esse peixe elétrico, ele diz assim no texto que a resistência de cada eletrocélula é de 7,5 ohms e que a gente pode fazer uma aproximação de um circuito de um gerador. Então o que eles perceberam? São geradores que estão ligados em série e depois eles vão ficar em paralelo. Então vamos fazer mais ou menos como que fica. São 5.000 célulazinhas em série. Então o valor do E equivalente são 5.000 E's, que ele não me deu o valor do E. E a resistência interna? A resistência interna, você soma 5.000 vezes quanto? 7,5. Então são 5.000 vezes 7,5. Isso é resistência interna. Aí ele vai colocar um monte de paralelo que são iguaizinhos. 5.000 e a resistência interna que dá 5.000 vezes 7,5. Quantas vezes isso?
150 vezes. Olha aqui, ó. Então a pergunta dele é: sabendo que a corrente total, então a corrente total vale 1 ampere e a DDP total é 750 volts. Então, primeiro, agora eu vou ter que fazer o equivalente total de todo mundo. Bom, em paralelo se mantém o E, certo? Então ficou 5.000 E's. Agora, em paralelo e resistências iguais, como é que eu faço? Volta para cá. Resistências iguais em paralelo, a gente mantém o valor 5.000 vezes 7,5 e divido pelo número de vezes que ela apareceu. Ela apareceu 150 vezes. Agora eu vou começar o shiitake, ó. Esse zero cancela com esse zero. Essa vírgula cancela com esse outro zero. A gente tem o 5 e o 15 que dá para simplificar. Então ficou 75 vezes 10, 750 sobre 3. Isso vai dar 250 ohms de resistência interna equivalente. Então, aqui nós temos 250 ohms. Ele quer saber o valor do E. A gente sabe que o U total dos polos desse gerador vão dar 750 volts. Então, bora lá. O que a gente sabe sobre um gerador? O gerador é dado por U igual a E menos R vezes I. Quem é o 750? O valor do E. Equivalente, né? 5.000 E's menos o R'inho, que deu 250. Por que eu estou pondo 250? Porque eu te dei a corrente total, que vale 1. Então 250 está negativo, passa positivo. 250 mais 750, você vai ter 1.000. 1.000 vai ser igual a 5.000 E's. O valor do E é 1.000 dividido por 5.000, que dá para a gente fazer essa simplificação dos zeros. 1/5, que vai dar a mesma coisa que 0,20 volts. Esta era a resposta. Resposta C. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula aí sobre geradores. Na dúvida, pergunte, dê um joinha, um like, um curtir. E até a próxima. Tchau.